Olá, galerinha do quarto ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 4 do livro falando sobre lutas. Conteúdo do capítulo 2, vai começar um novo capítulo, jogos de oposição. A gente vai trabalhar o que é jogo de oposição e vamos falar um pouco sobre a modalidade do sumô, uma modalidade que não é brasileira, mas ela é praticada na Ásia. Então, o jogo de oposição é um jogo que, entre a classificação dos jogos de oposição, podemos classificar em 3 grandes grupos. Primeiro, jogos que se aproximam os combatentes, jogos que são procedentes dos esportes de combate, que contêm contato direto com corpo a corpo, os quais consistem em tirar ou empurrar ou desequilibrar e projetar ou imobilizar o adversário. Então, esse jogo de oposição é o que trabalha esses objetivos de empurrar, desequilibrar, ou projetar e imobilizar o seu oponente. Então, os esportes de combate eles mantêm sempre o contato direto com o seu corpo. Classifica-se uma classificação de jogo de oposição. Os jogos de oposição são atividades lúdicas que ajudam o aluno a compreender a modalidade realizada, como as modalidades de lutas e esporte de contato. Então, quando se fala de jogos de oposição, são atividades lúdicas que trabalham a modalidade realizada em um diferente estilo de luta. Então, os esportes que são os esportes de contato. Os jogos de luta são atividades recreativas organizadas para a educação física escolar que utilizam os elementos próprios do conteúdo de luta. Representam a adaptação da luta em forma de brincadeiras, lutas. Antes de tudo, um encontrar o outro fisicamente. Então, todo aquele propósito de conteúdo de luta sempre vai ser representada pela adaptação de luta, sempre vai estar adequada para o aluno compreender suas modalidades. E primeiramente a gente vai falar sobre o jogo de oposição, que é o sumô. O sumô, ele é conhecido na Ásia. Pouca gente no Brasil, poucas pessoas conhecem essa modalidade. Tem sim um brasileiro que é um atleta de sumô, tanto no Japão como na China tem atleta brasileiro, mas tem um que se destaca, que é no brasileiro campeão mundial de sumô. O sumô ou sumo é um desporto de luta competitiva, de contato no qual é chamado de rikishi. Rikishi que quer dizer lutador em japonês. Lutador tenta forçar o outro a lutar com o seu ringue, é chamado ringue. Esse lutador tem que jogar ou colocar seu adversário para fora do ringue, que é em forma de um círculo, que é chamado de doyo. Doyo quer dizer o solo, ou pode ser também o dojo, que é utilizado na modalidade de karatê ou de judô. E as partes do corpo que não são só os dos pés, eles utilizam só a força bruta. Todo lutador de sumô ele tem que estar com um peso elevado, acima de 100 quilos, ok? O esporte se originou-se no Japão, o único país no qual é praticado profissionalmente. Então, o sumô ele é praticado no Japão, é o único país que profissionaliza atleta de sumô. Como eu falei, tem um brasileiro lutando e campeão mundial de sumô no Japão. Eles utilizam essa modalidade, é uma das modalidades mais praticadas no Japão. Uma observação, um atleta de sumô, eles vivem em média de 23 a 25 anos, por conta do seu peso, eles são considerados obesos. Quem pode lutar sumô? Ao contrário do que se pode pensar, no Brasil não são somente homens obesos que podem praticar o esporte. Mulheres e crianças também praticam o esporte sob peso. Não é um pré-requisito no Brasil, ao contrário do Japão. No Japão eles têm esse requisito de quem lutar sumô tem que ter acima do peso. Então eles são considerados obesos. Como eu falei, eles vivem em média de 23 anos a 25 anos. Está aqui uma imagem que representa o sumô. A gente vê que eles são muito obesos, muito acima do peso. Eles utilizam proteções nas articulações, porque é um esporte bruto. Eles utilizam desse dojozinho pequeno, que é redondo. Eles têm que colocar o seu adversário para fora, utilizando a sua força bruta, só o empurrão, não tem soco nem chutes,
só empurrões, ok? Esse esporte aqui, ele se encaixa um pouco do esporte do Uka-Uka. O Uka-Uka é uma modalidade olímpica, uma modalidade indígena, que é trabalhada no Brasil pelos índios. E eles utilizam muito essa força bruta. Então, o Uka-Uka, eles utilizam mais essa prática. Do Uka-Uka saiu, do Sumô saiu essa prática de luta que foi o Uka-Uka no Brasil. Que é, no Uka-Uka a gente chama de Sumô do Brasil. Então, o Sumô original no Japão é esse que vocês estão vendo na tela. Ok? E a atividade que eu vou passar a atividade para vocês para terminar o conteúdo. Então, essa explicação foi uma explicação breve do Sumô. Só uma explicação do que foi o Sumô, do que é o Sumô, a sua história do Sumô. Não se esqueça que o Sumô, ele é do país do Japão. Muitos atletas japoneses, para praticarem essa modalidade, tem que estar acima do peso, tem que ser obeso. E eles vivem em média de 23 anos a 25 anos. Tem brasileiros que utilizam essa modalidade no Japão e campeão mundial de Sumô. Não esqueçam que é uma modalidade do Japão que profissionalizam, ok? É um esporte que eles praticam essa força bruta, ok? Então o Sumo é um desporto de luta competitivo, com corpo a corpo, ok? Então, ao tocar no solo, qualquer parte do corpo que não sola os pés. Não se esqueçam. Luta de oposições também é uma atividade recreativa organizada, que utiliza as modalidades de luta, que tem o corpo a corpo, para representar adaptações de lutas, de forma de brincadeiras e encontrar outro fisicamente, ok? Então, eu vou passar a atividade para vocês, da atividade da ficha 5, da página 143 do capítulo 2, ok? Então, vocês vão lá ver sobre os jogos de oposição. Então, vocês vão responder essas perguntas que tem na ficha 5 de vocês sobre jogos de oposição, ok? Então, eu vou terminar essa aula de hoje por aqui. Até a próxima aula.